Boa noite, pessoal do Facebook, boa noite, pessoal do YouTube. Acho que os dois estão ao vivo, ok, estamos no ar. Aqui, professor Eliseu, aqui a mãozinha da Irene. Oi, gente. Operando aqui o nosso chat. Boa noite, pessoal do Spotify. Essa aula vai para lá assim que terminarmos a transmissão. Boa noite, Sérgio Buco, que está por aí em algum lugar desse Paranazão de meu Deus. Boa noite, Elisane. Boa noite, acho que é o José Carlos que está ali. Prazer em encontrar vocês nessa sexta-feira. Terminando uma semana que começou terrivelmente quente e está terminando aparentemente bem friozinho aqui em Curitiba, como eu e a Irene gostamos, né, amor? Então tá bom. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, que seja um bom final de semana para todos. Deus abençoe vocês, é um prazer estarmos juntos. Nós fazemos duas transmissões, uma às sexta-feira às 20 horas, estamos transmitindo esse pequeno curso que está programado para 10 aulas, a menos que eu mude na última hora, mas não vou dizer agora, rimou. E também temos uma transmissão aos domingos, às 10 horas da manhã, um curso em que estamos meditando sobre igreja e reino de Deus. Aproveite para curtir essa transmissão, compartilhar. A gente procura fazer uma exposição teológica de boa qualidade, fruto de bastante estudo, bastante pesquisa. Também procuro falar a toda a sociedade, não usando uma linguagem tipicamente religiosa, mas fazendo da teologia um conhecimento disponível para todos e a partir de uma perspectiva histórica, chão da vida. Por isso que esse canal se chama Teologia Pé no Chão. Por falar em canal, aproveite para se inscrever, nos ajude a divulgar. Nós chegamos a 920 inscrições essa semana, mas sempre tem um que desiste, então estamos com 919. A Irene falou que eu que sou culpado. Você que perde inscrito pelas coisas que você fala na aula. Fazer. Mas assim que... falando a verdade não dá certo. Pois é. Pois assim que chegarmos a 1000, não porque eu queira nenhum recorde, mas porque o YouTube abre maiores recursos e nós podemos fazer transmissões melhores. Gente, vamos lá então. Nós estamos estudando nesse curso de sextas-feiras sobre nomes e títulos de Jesus. Nomes e ou títulos de Jesus. O objetivo, como eu tenho dito, não é apenas futucar curiosidades interessantes para aumentar o nosso conjunto de conhecimento, mas é explorar o significado teológico desses nomes e títulos, crendo ou pressupondo e crendo que eles contêm revelação, contêm luz, podem abrir nossos olhos para conhecermos melhor o Cristo, que é o centro da nossa fé, revelação plena de Deus, caminho da nossa fé, do nosso modo de ver o mundo, do nosso modo de agir, que permanece sendo um grande desafio para todos nós. Então, com esse objetivo, nós já tivemos 6 aulas, estudamos o nome Jesus, estudamos Emanuel, estudamos Cristo, o Messias, que é o mesmo nome em hebraico e em grego. E nas últimas 3 aulas estudamos títulos que eu estou chamando de filiação. Filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Cada um desses títulos lança luz sobre um aspecto da pessoa, do ministério, da pregação de Jesus Cristo. Então é isso que nós fizemos até agora, e hoje eu começo uma parelha, um par de aulas
em que nós vamos estudar 2 novos títulos de Jesus, um par de títulos frontalmente paradoxais, porque um é Senhor, que nós vamos estudar hoje, e o outro é servo de Deus. Então, como Jesus Cristo pode ser ao mesmo tempo Senhor e servo? É isso que nós vamos estudar então na aula de hoje, aula número 7. Olha que interessante, a aula número 7 para falarmos sobre senhorio de Jesus. Brincadeira, isso foi completamente aleatório. E na próxima aula vamos estudar um título mais enigmático, profundo, maravilhoso, que é o título Servo de Deus. Então esse Cristo é ao mesmo tempo Filho do homem, Filho de Deus, e é ao mesmo tempo Senhor e ao mesmo tempo servo de Deus. Bom, gente, esse título Senhor é extremamente curioso, ele é um título popular. Essa palavra Senhor tem um significado muito amplo na nossa linguagem, na nossa cultura. Muito já se falou sobre esse título, né? Antigamente se falava muito senhorio de Cristo, né? Que requer obediência, porque ele é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Tem até uma igreja famosa, rica, né? Não é a maior do Brasil, mas é talvez a mais barulhenta, que tem como slogan, né? Nas fachadas dos seus templos, Jesus Cristo é o Senhor, né? Então, Jesus Cristo, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, né? Mas essa é uma palavra extremamente rica, teologicamente, mas que por causa da nossa linguagem brasileira, portuguesa, latina, é uma palavra que requer uma firme explicação. Então é isso que eu quero me propor a fazer hoje, trabalhar esse título Senhor aplicado a Jesus Cristo. Para isso nós vamos ter que fazer aquela mesma trilha, a trilha de rebuscar o Antigo Testamento, vermos como esta palavra surgiu em hebraico, como ela foi aplicada a Deus, até ao ponto de substituir o nome de Deus. Você pode ler a Bíblia inteira sem encontrar nunca jamais o nome de Deus, porque o nome de Deus foi substituído pela palavra Senhor. Depois a palavra foi traduzida para o grego, e aí nós já entramos no Novo Testamento, e é a palavra usada para Jesus. E por fim a Bíblia vai ser traduzida para o latim, a Bíblia Vulgata, que é a Bíblia oficial da Igreja Católica, e a nossa língua portuguesa é derivada, é oriunda do latim. Então nós temos que fazer essa trilha etimológica, linguística, para percorrermos o caminho do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português, para que a partir da palavra Senhor, que é uma palavra portuguesa, a gente consiga fazer então a busca do seu significado, do seu conteúdo teológico, e isso então ilumine a pessoa de Jesus Cristo, que é o que nós queremos com esse curso. Então, antes de falarmos do Antigo Testamento, antes de falarmos do Novo Testamento, eu queria, antes de tudo, então, para mostrar para vocês a problemática desta palavra Senhor, apresentar um pouco desta palavra em português, né? Como que essa palavra chegou para nós? Bom, a palavra Senhor é uma palavra latina, senior, assim como nós temos junior, que é o mais novo, nós temos a palavra senior, que é o mais velho. Então a palavra senior em latim significa o mais antigo, o mais velho. Por que qual o significado dessa palavra em latim? Ora,
As culturas antigas, até mesmo a cultura dos nossos avós, bisavós, mas muito mais nas culturas antigas e mais tribais, mais afastadas, né, da modernidade, estas culturas costumam dar um lugar de destaque às pessoas mais velhas. Por isso você vai ter no Antigo Testamento os anciãos, no Novo Testamento você vai ter os anciãos, no Novo Testamento você vai ter os presbúteros, que nada mais é do que a palavra grega para velho ou mais velho. E no latim você vai ter a palavra, então, sênior, que são os mais velhos. Então, em português seria os anciões. Anciãos? Anciões? Anciões. Eu falei anciãos, mas anciões, então. Né? Ou se admite os dois. Né? Em grego você terá a palavra presbúteros, que traduzida em português para a igreja ficou presbítero. Né? E em latim você vai ter a palavra sênior, da onde vem a palavra, por exemplo, senil, senilidade. E de onde também vem a palavra senator, senador. Por que senador? Por que nós temos até hoje Senado e elegemos senadores? Qual é a ideia, a história por trás de Senado e senador? O conjunto dos mais velhos, o conselho dos velhos, né? Então você tinha na Roma antiga o Senado, né? Assim como você tinha em Israel os anciões, né? Momento cultural. Admite 3 formas. Okay. Anciãos, anciões e anciães. Ok, ótimo. Então não estou errado. Terminado em ão, então permite essas... nem todo caso, né? Esse caso permite. Os né? terminados em não pode formar plural. Não, mas nem todos, né? Ancião permite. Bom, coração, por exemplo, não permite. Aqui, de acordo com o site Infopédia. Tá, tudo bem. Então, beleza. De qualquer maneira, eu acertei, porque eu tenho 3 chances de errar, né? 3 chances de acertar, então eu acertei anciões, anciães, anciãos, né? Os 3 estão corretos, momento cultural aqui da Irene. Beleza, então, gente. Então, a palavra senhor, em português, ela tem esta origem de significar o mais velho. Bom, é só isso que ela significa? Não. Mas aí já escapa ao estudo etimológico. Aí nós temos que ver a história, a tradição. Por que a palavra senhor é uma palavra de reverência e uma palavra de autoridade? Porque os mais velhos é que mandavam. Bom, essa palavra percorre um longo caminho e chega em português através da cultura católica medieval, chegando a Portugal. E essa palavra, então, é a palavra dos nobres, dos ricos, dos patrões, dos bispos da igreja. E depois, então, por causa da nossa cultura, cheia de mesuras e reverências, nós usamos a palavra Senhor para tudo e para todos, né? Para qualquer pessoa desconhecida. Por exemplo, no comércio, você não vai tomar a liberdade de falar você quer, ou você vai, ou você veio. Você vai falar o senhor. Cabe à pessoa, se quiser, dispensar esse tratamento reverencial, respeitoso, e falar, não precisa me chamar de você, de senhor, pode me chamar de você. Ou então a gente brinca falando, senhor está no céu, senhora está no céu, por favor. Não me chame de senhor, não me chame de senhora, porque senão eu me sinto velho, né? Sênior, senator, né? Mais velho. Bom, essa palavra entrou na nossa cultura e também na cultura popular e ela se degenerou. Então a gente tem a palavra senhor, né? Senhor, senhor, sou, né? Eu fui ali falar com o sou João, né? Que isso sou? Né? Então a palavra senhor, no uso popular, ela foi definhando e ela virou senhor, senhorzinho, inhozinho, né? Nhô, nhonhô, sinhazinha, inhazinha, sor, sou.
E virou também a palavra seu, que se confunde com o nosso pronome possessivo. E aí eu vou contar uma piadinha que pertence àquele hall de piadas, né? De todo pai e mãe com seus filhos, né? Uma vez que nosso filho ainda era bem pequeno, tinha, sei lá, 5 ou 6 anos, e nós tínhamos um vizinho cujo nome era Benedito, e a gente chamava ele de Dito, não, Dito não, seu Dito, né? Seu Dito, Senhor Benedito. Mas claro que a gente não ia falar Senhor Benedito, a gente falava seu Dito, seu Dito. Inclusive a gente até escreve, né? Seu Dito, seu Manuel, não tem problema. Aí nós fomos falar com o nosso filho. Filho, lembra do seu Dito? E ele falou, meu Dito? Claro, né? Claro que ele ia falar. E os pais sempre riem nas piadas. Claro, né? Essa entrou... Por inúmeras vezes que você conta. Essa entrou pro anedotário nosso aqui, das frases e histórias que criança bem literal, criança né, fala. também. Claro, como é que ele ia entender que seu, nesse caso, não era pronome possessivo, meu dito, né? Mas era uma corruptela da palavra Senhor, né? Bom, gente, o resultado dessa minha historinha aqui, da decomposição e degeneração da palavra Senhor, é que ela se tornou para nós uma palavra oca, uma palavra leve, uma palavra sem conteúdo. Ela é uma palavra que a gente usa para tudo e todos. Dependendo de com quem você fala, você está tratando com respeito, apenas um respeito formal, ou então com afeto, por exemplo, quando você chama o seu pai de senhor, né? Dificilmente você vai chamar o pai de você, pai, você não sei o quê, né? O pessoal mais antigo não aceita essa liberdade, né, porque considera falta de respeito e tal. Então a palavra Senhor é uma palavra reservada para os mais velhos, ou para um uso formal, ou para um uso educado, para um uso afetivo, e também se decompôs em diversos diminutivos carinhosos ou pejorativos, como esse do Sr. Manuel, Sr. João, seu João, né? E ficou nisso. Bom, este sentido nos ajuda a tratarmos da palavra Senhor quando se refere a Deus ou a Jesus Cristo. O que significa quando essa igreja famosa aí do Brasil coloca lá Jesus Cristo é o Senhor, né? Se você chama todo mundo de Senhor, chama o pastor, o pai, o patrão, o professor, sei lá, a pessoa, o mais velho na rua, o senhor quer sentar, né? Me lembro de um amigo meu que estava se aposentando e ainda não estava acostumado a ser senhor, chamado de senhor, e ele falou que entrou no ônibus, né, com seus 60 e poucos anos, mas a pessoa ainda não se deu conta de que envelheceu, e uma moça falou, o senhor quer sentar? Ele pensou, eu não disse, mas me deu vontade de falar, eu vou sentar é a mão, né? Porque a palavra Senhor, nesse caso, se torna quase ofensiva, né? Então, esta palavra serve, ela tem a equivalência dinâmica do seu sentido original teológico? É uma pergunta para a gente resolver nesta aula. Bom, uma outra palavra latina que também atravessou os séculos e veio para o nosso mundo, para a nossa língua portuguesa, é a palavra dono. A palavra dono, ou num sentido mais culto, mais pomposo, reservado, a palavra dom, que nós usamos aí no Brasil basicamente para títulos honoríficos ou se eu não estiver enganado, basicamente na igreja, né? Quando você fala Dom Sebastião, Dom Manuel, Dom Pedro I, né? Então, no Brasil, a palavra dom ficou muito, muito reservada. Mas a palavra dono ou a palavra dona, ela prevaleceu, né? Especialmente no feminino. Então, a gente fala Dona Joana, Dona Maria, Dona Francisca.
Mas a gente não fala muito dono João, dono José, né? Então, no masculino, a palavra se perdeu como título e ela passou a significar uma relação de posse, né? Quem é o dono desse carro? Quem é o dono dessa casa, né? A gente fala também a mulher é dona de casa, né? E para o homem, a gente não fala ele é dono de casa, a gente fala, sei lá, ele é pai de família, né? Então percebam como a palavra dono e dona também vem da mesma língua latina, porém com um significado superior ao significado de senhor. Então, a palavra dono, dom, ou a palavra dona, ela vem da palavra dominus, domina, que é o chefe ou a chefe do domus, da onde vem a palavra domicílio. Então, quando a gente fala, por exemplo, fulana é dona de casa, ela não tem emprego fora, ela é dona de casa, né? Então, isso significa ser chefe da sua casa. Ou quando a gente fala que o homem é pai de família. Esta expressão vem da palavra domus, que é casa, e o dono da casa, o dono do domus, do domicílio, do doméstico, né? Do domicílio, é o dominus. Então percebam que a palavra dominus, que se tornou dono, tem um grau maior de poder, porque ele é dono, né? E dono no sentido não apenas de posse, mas no sentido de poder, chefe, né? E esse é um sentido que se perdeu um pouco para nós. Mas quando a Bíblia foi traduzida para a Vulgata, o nome de Deus e o título Senhor foi traduzido para Dominus. Então você percebe aí, pode deixar assim. Você percebe aí que no latim, né, os católicos mais antigos aí, como a minha mãe, por exemplo, que pegou a missa em latim antes do Concílio Vaticano II, tem Dominus, né, não sei o quê, papapá. Então eles sabiam essa linguagem latina. Portanto, a palavra dominus é a palavra latina para senhor, mas num sentido não apenas de velho ou de reverência, mas num sentido de poder, de chefe, de rei, de dono, de comando, né? De controlador, de soberano. Então, o homem era soberano sobre a sua propriedade, sobre a sua casa, sobre os seus animais, sobre os seus escravos, sobre suas mulheres, sobre seus filhos, dominos, dono de casa, né? E quando fala dono de casa aqui, não é no sentido nosso hoje, que a pessoa tem apenas o seu apartamentinho aí, do Minha Casa Minha Vida. É no sentido de um grande proprietário. Esta palavra dominus, então, em português se tornou domino, né? O M mudo, domino, virou dono, depois dono com dois N's, como ficou em latim, por exemplo, dono e dona, né? Em latim não, em italiano, né? Em italiano, por exemplo, Madonna, minha senhora, Madonna, né? Em francês, dame, madame, minha senhora, madame, né? E em português, então, essa ideia do dono, né? Do que tem poder de posse, né? Mas nem a palavra senhor, nem a palavra dono faz justiça ao sentido original. Em português, todas elas encolheram. Eu quis fazer essa introdução para vocês perceberem o problema de nós afirmarmos Senhor nosso Deus ou Senhor Jesus. Quando eu falo Senhor Jesus e eu falo Senhor João, Senhor José, Senhor Manuel ou Senhora Maria, em português soa igual, mas teologicamente não é igual. Então eu precisava fazer esta introdução
para vocês terem essa noção da problemática que nós vamos enfrentar na aula de hoje. Deu para entender? Deu para entender? Então, eu estou falando que a palavra Senhor é uma palavra atrofiada, que a palavra Senhor em português não dá conta de abarcar, de conter, de transmitir o sentido original que está por trás da palavra da Bíblia. Por quê? Porque nós falamos português. E em português, ou nas línguas latinas, a palavra encolheu, né? E nós não conhecemos mais o significado original da palavra Senhor. Mesmo porque, meus irmãos e irmãs, e vocês todos que me ouvem, nós não temos mais no nosso mundo moderno relações de senhorio. Ninguém exerce sobre nós um comando tal a quem a gente pudesse atribuir um título tão poderoso como o título dos antigos, né? Então, é natural que a palavra Senhor tenha ficado encolhida, tenha se encolhido para significar apenas mais velhos, né? E seja até uma palavra oca, como eu falei, sem nenhum peso, né? Então nós precisamos agora, a partir de agora, revisitar o sentido original. Não é que nós vamos mudar a palavra. Tudo bem, a palavra é Senhor, não dá para mudar. Mas nós precisamos recuperar o sentido original que deve ser atribuído à palavra Senhor quando atribuída a Deus e, na nossa fé cristã, a Jesus Cristo. Ok, então? Vamos lá, então. No Antigo Testamento, a palavra Senhor, a palavra original, a palavra hebraica, que está por trás da palavra Senhor, é a palavra Adonai. Adonai. Então, a palavra Adonai, ela tem um amplo significado, mas ela é reservada para Deus e não para o homem. Então, vejam que o hebraico tem um título que ele reservou para se aplicar a Deus e não ao homem. Então, o judeu reconhecia que ele tinha uma relação privativa com Deus que ele não tinha com qualquer outro homem. O fato de ele prestar culto apenas a Deus e jamais a qualquer outra forma privava o judeu de esticar esse título para abarcar qualquer tipo de relação de superioridade. Quando o povo judeu passou a se comunicar em aramaico, a partir dos anos 600, 500 e tanto antes de Cristo, por volta da época do exílio, da Babilônia, eles foram trocando o hebraico pelo aramaico, surgiu um outro termo, e esse termo é Mará, que aparece no Novo Testamento, não traduzido como Maranata. Maranata, que significa vem Senhor. Maranata. Num lugar apenas, Paulo, não sei por que razão, né, ele preserva a palavra. Deixa eu até consultar aqui, 1 Coríntios 16, 22, falando para judeus, ele fala, se alguém não ama ao Senhor, seja anátema, maranata, vem nosso Senhor. Então a palavra mará aparece nos escritos em aramaico. Isso é o que nós temos no Antigo Testamento. Adonai, né? E no finalzinho do Antigo Testamento surge então um título equivalente que é Mará, que é Senhor. Então esses títulos são reservados para Deus, porque ninguém é Senhor como Deus é Senhor, né? Bom, no período interbíblico, vocês fizeram um curso interbíblico comigo. Se não fizeram, está disponível aí
no nosso canal, se não me engano, em 7 aulas apenas. No período interbíblico, por volta dos anos 200 e bolinha, século 3 a.C., o Antigo Testamento, o que nós chamamos Antigo Testamento, foi traduzido para o grego. Então preste atenção nisso. Por volta do ano 200 e tanto antes de Cristo, veja que nós temos 200 anos de independência. Então é mais do que esse tempo, mais de 200 anos. Eu quis comparar com a independência do Brasil, né? Eu gosto de colocar comparações de tempo para a gente não perder a noção do transcurso do tempo. 200 anos é o que nos separa de Dom Pedro I, por exemplo, né? De Dom João VI. Né? É muito tempo. Então, mais tempo do que esse já havia se passado e a Bíblia dos judeus havia sido traduzida para o grego. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, os tradutores tiveram que decidir que palavra do grego eles iriam usar para traduzir a palavra Adonai. Deu para entender? Então você tem a sua língua, a língua grega, a língua hebraica e a língua aramaica. Você tem a palavra Adonai, principalmente, e em pouco nível, a palavra Mara. Quando você vai traduzir para outra língua, você tem que decidir que palavra você vai usar que traduza o sentido da sua língua original, certo? Uhum. E a palavra que eles escolheram foi a palavra Kyrios. Ela é escrita com KY, né? Kyrios. Pronuncia-se como Kyrios ou Kurios, né? Mas eu vou pronunciar aqui com simplicidade Kyrios, né? Por causa do som Y, que para nós, em português, soa como um I. Então, Kyrios. Mas eles poderiam ter usado outra palavra, a palavra despotes, de onde vem a nossa palavra déspota. Mas a palavra déspota tem um sentido mais privado, do déspota, do governante, do político, ou pelo menos os tradutores preferiram não usar a palavra déspota. A palavra Kyrios não tinha um sentido particular. Ela tinha um sentido comum e não tinha significado religioso. Olha o problema. Então, a palavra Kyrios em grego é uma palavra comum, que podia ser usada para qualquer pai, para qualquer mestre, para qualquer autoridade, qualquer pessoa reconhecida. Tinha também na forma feminina, Kyria, né, para usar para senhora. E é desta palavra que vem a nossa palavra portuguesa, cúria, que ficou sendo usada na Igreja Católica, cúria, né? A palavra church também em inglês, e a palavra, não me lembro como se fala em alemão, as línguas anglo-saxônicas, teutônicas e tal, elas derivaram da palavra Kyrios, a palavra para a igreja, como sendo a comunidade do Senhor, casa do Senhor. Então esse do Senhor, Kyriakos, acabou formando, evoluindo, etc., e virou essas palavras que as línguas não latinas aqui para nós usam. Mas a palavra Kyrios em grego, então ela tem um sentido secular. Ela significa poder, autoridade, força, mas pode ser usada para qualquer pessoa em sentido, qualquer pessoa superior, até o imperador. Então ela era usada, quando a Bíblia foi traduzida, ela era usada para qualquer superior, qualquer autoridade, qualquer pessoa, mestre, patrão, dono, proprietário, qualquer um era chamado de Kyrios. Não tinha uma palavra específica para carregar todo o sentido da palavra Adonai. Agora, curiosamente, a palavra Kyrios não era usada para os deuses.
Porque os deuses não tinham esta relação com os seres humanos. Os deuses não eram senhores dos seres humanos. Os deuses eram apenas personagens do mundo dos humanos. Então, a palavra Kyrios, em grego, tem um sentido político, um sentido secular e não um sentido religioso. Para complicar, pessoal, quando a Bíblia foi traduzida para o grego, os judeus já tinham feito uma substituição. Eles haviam substituído o nome de Deus, o nome impronunciável de Deus, que eu vou pronunciar aqui, vocês me permitam, não, brincadeira. O nome que eu posso pronunciar como Iavé, provavelmente é a forma mais correta, mais aceitável, não é Jeová nem Javé, é Iavé, né? Embora ninguém saiba exatamente nem como se escreve, nem como se pronuncia, então vamos combinar que é Iavé. Os judeus do período interbíblico, portanto antes de Cristo, por um excesso de reverência ao nome de Deus, por medo de quebrarem o mandamento que proíbe tomar o nome do Senhor, seu Deus, em vão, tomou a iniciativa de substituir o nome de Deus pela palavra Adonai. Então, eles já haviam feito uma alteração na leitura do texto, em que todas as vezes que aparecia o tetagrama, o que é tetra? Teta não. Tetragrama, as 4 letras impronunciáveis, em português YHWH, é um alfabeto consonantal, né? Não tem vogais, então ninguém sabe como pronuncia, YHWH. Para não ler esse nome, para não correr o risco de pecar contra Deus, como que eles pronunciavam? Adonai. Por isso, quando a Bíblia foi traduzida para o grego, o nome Iavé desapareceu. Por quê? Porque em todos os lugares em que tinha o tetragrama e que se lia Adonai, foi traduzido como Kyrios. Você pode pegar sua Bíblia em qualquer língua e eu duvido que você vai achar o nome de Deus nela. Todos os lugares em que originalmente tinha o nome de Deus foi traduzido como Senhor em caixa alta. Eu estou aqui com a minha biblinha velha, né? A minha biblinha velha, que é a revista atualizada, e se eu abrir em qualquer lugar aqui do Antigo Testamento que falar a palavra Senhor, vai aparecer a palavra Senhor em caixa alta. Onde você vir a palavra Senhor em caixa alta, você deve saber, se não sabia até agora, fique sabendo que ali se encontrava o tetragrama ou o nome impronunciável de Deus. O que eu quero dizer com isso, então? Não precisa ficar preocupado com gramática, com tradução, com nada disso. O que eu quero dizer é o seguinte, que os judeus usavam a palavra Adonai para se referir a Deus, e que alguns séculos antes de Cristo, eles trocaram, substituíram o nome de Deus pela leitura Adonai, para evitar pronunciar o nome Iavé, o nome sagrado, o nome impronunciável, porque eles ficaram com medo de quebrar o mandamento e tomar o nome de Deus em vão. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, 200 e bolinha anos antes de Cristo, o nome de Deus desapareceu e todas as ocorrências foram traduzidas para Kyrios. Então a palavra Kyrios passa a dominar completamente a leitura do Antigo Testamento e é assim que ela vai entrar no Novo Testamento. Então, os judeus dos séculos antes de Cristo, do período interbíblico, e os cristãos, os primeiros discípulos, os primeiros cristãos
do primeiro século já estavam familiarizados com esse uso específico da palavra Kyrios para Deus. Portanto, quando o Novo Testamento falar Jesus Cristo é o Senhor, o sentido agora não é mais o sentido secular dos gregos, mas o sentido do Antigo Testamento. E isso você só tem como saber estudando. Não tem como recorrer à tradução, porque a tradução não vai ajudar. Então, o Antigo Testamento, em grego, adotou a palavra Kyrios para se referir a Yahvé. E é assim que nós chegamos, então, ao Novo Testamento. Esse pessoal do período interbíblico, eles ajudaram a fazer sumir com o nome de Deus. E a tradução para o grego consolidou isso. De modo que se você pensar, mas como que é o nome do nosso Deus? É Deus. É Senhor. Mas Deus não é nome. As pessoas às vezes falam assim, você está tomando o nome de Deus em vão, quando você fala, Deus me livre. Que Deus te abençoe, ou então, vai com Deus, Deus me livre, né? Essas expressões que a gente fala com o nome de Deus, está tomando o nome de Deus. Mas Deus não é nome. Deus é o tipo, é o substantivo que se usa para a divindade. Nós acreditamos em um só, mas as pessoas acreditam em milhares de deuses. Então, a palavra Deus não é nome. Por que nós usamos a palavra Deus com letra maiúscula e nós falamos Deus sem maiores qualificações? Porque nós cremos em um só Deus. Então, para nós, há um só Deus. Então, assim como eu posso falar pai para o meu pai, porque só tenho um, então eu também posso falar Deus para Deus, porque só creio em um, né? Senão eu teria que falar qual Deus? Deus da chuva, Deus do sol, Deus não sei do que, Deus da fertilidade, os deuses e tal. Mas a nossa cultura é monoteísta. Então, para nós, há um só Deus, mas Deus não é nome. Senhor não é nome, é título. Qual é o nome de Deus? Perdeu-se completamente, né? Tanto que nós falamos Deus Pai, nós falamos Deus, nós falamos Senhor, mas nós perdemos completamente o acesso, ou o uso e o hábito de nos referirmos a Deus pelo seu nome. Por que isso aconteceu? Por causa dos judeus do período pós-exílico, do período interbíblico. Bom, chegamos então agora ao Novo Testamento. Tudo bem até aí? Tá? Então, beleza, gente. Antes de entrar no Novo Testamento, eu vou fazer uma passagem com vocês pelo mundo do Novo Testamento, para a gente poder entender por que Jesus Cristo vai ser chamado de Senhor, ok? Então, deixa eu só molhar o bico. Mundo oriental ali. Veja só, os gregos não usavam a palavra Kyrios para Deus, mas os gregos, a partir de Alexandre, expandiram para o Oriente, para o Egito, para a Síria, foram até a Índia, dominaram a Palestina, dominaram a Turquia, dominaram todo aquele mundo oriental. No mundo oriental, eles toparam com uma nova mentalidade, um novo pensamento a respeito dos deuses. E então, no Oriente, no mundo do Novo Testamento, na Palestina, na Síria, no Egito, os gregos passaram a atribuir um sentido divino específico à palavra Kyrios. Então percebam o seguinte, quando a Bíblia foi traduzida para o grego, a palavra Kyrios era uma palavra secular. Mas com a convivência com o mundo oriental, os gregos foram aprendendo novas compreensões, novos pensamentos
a respeito dos deuses. Por exemplo, a ideia de adorar homens, de prestar culto aos reis, de divinizar os reis, não é uma ideia grega, não é uma ideia romana, é uma ideia oriental. Por que é então que no Novo Testamento nós vamos ter o culto a César? Onde que os romanos aprenderam a prestar culto a homens? Com os orientais. Então, no encontro da cultura grega europeia com a cultura oriental, a palavra Kyrios vai consolidando, ou melhor, vai incorporando um sentido religioso. Então, no Egito, deixe-me ver aqui, no Egito, os deuses eram senhores, no sentido que Israel considerava Yahvé como Adonai, né? Os orientais pensavam em Deus assim, como criador, como dono do destino dos homens, das mulheres, das nações. Por isso os deuses também, os reis, melhor dizendo, eram também divinizados. Por quê? Porque eles eram representantes dos deuses na terra, então eles também tinham essa tendência a serem divinizados. Pensa, por exemplo, no faraó. O faraó, desde a época de Moisés, é um tipo de divindade. Pensa em Nabucodonosor exigindo culto, lá no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, os menininhos lá, né, os amiguinhos, Daniel e seus 3 amiguinhos, né, como a professora da escola bíblica contava para gente. Esse hábito de divinizar os reis como representante dos deuses é oriental. Quando houve, então, o encontro da cultura oriental com a língua grega, a palavra Kyrios passou a ser usada com esse sentido, digamos, de deificação. Então, alguns reis do Oriente, do período grego, como os Ptolomeus, os Seleucidas, começaram a insuflar este hábito e esta exigência de culto a eles mesmos e a adotarem títulos divinos, de Deus mesmo, de Salvador e, portanto, também de Kyrios. Por exemplo, Herodes Magno exigia ser chamado de Kyrios. Ele era o dono daquele reino e dono com plenos poderes mesmo. O Agripa, que no capítulo 12 de Atos morre comido de vermes, como está escrito lá, que Deus o feriu porque as pessoas estavam praticamente prestando culto a ele, era chamado de Kyrios. Então, no Novo Testamento, a palavra Kyrios já está sendo corrompida. Num sentido, ela é o Deus do Antigo Testamento, mas no mundo ao redor, ela está sendo disputada pelos falsos deuses e pelos representantes dos deuses. Quando Jesus nasce, César é imperador. O pai dele, Júlio, foi divinizado para o mundo dos deuses, para o panteão dos deuses, o divino Júlio. O César recebe o título de filho de Deus. Portanto, se alguém pode incorporar o título de Kyrios nos dias de Jesus Cristo, é César. Portanto, César passa a ser o Senhor do mundo, aquele digno de adoração, Rei de reis e Senhor de senhores. Mas ele é como representante dos deuses. Representante dos deuses, mas candidato a ser Deus. Igual o pai, tá. Exato, porque quando César Augusto se torna imperador, o pai dele foi divinizado. Como ele era filho de Deus, ele também passou a ser adorado.
Sim. O César Augusto, isso eu falei lá no curso de política, né? Jesus e a política. O César Augusto, ele é um homem nobre e ele, de certa forma, faz um pouco de corpo mole, ele não incentiva o culto a ele. Acredita muito no negócio. Mas ele usa a adoração a seu favor. O problema são os seus sucessores. Que isso traz, né? Os seus sucessores passam a acreditar que, de fato, eles são deuses e passam a exigir culto. Entendeu? Então, o problema não é o César Augusto. O César Augusto é um homem elegante, um gênio da política, de fato, um grande arquiteto, um grande gênio da política que governou e praticamente criou o Império Romano. O problema são os filhos dele, os sucessores dele, como Nero, por exemplo, como Domiciano e tudo mais. E esses, sim, vão receber o título de Theos Kai Kyrios, Deus e Senhor. Que coisa. Como que um ser humano, se conhecendo os outros seres humanos, ele pode dizer assim, não, mas os outros não falsidade. são deuses, mas eu sou. Agora, eu sou diferente dos outros seres humanos, a falsidade. Conhecendo as próprias dificuldades, É. próprias limitações, próprios defeitos. A nossa fé não deixa dúvida, né? A nossa fé não deixa dúvida que esse é a grande tentação do diabo, né? Sereis como Deus, né? E esse sereis como Deus do Éden vai atingir o seu clímax no César, né? O César vai dizer, eu sou como Deus. Será que hoje a gente pratica isso de uma forma mais velada? Ah, sim. Eu acho que todo ser humano é seduzido pela mentira do Éden. Mas não Sereis dessa como forma Deus. De se pensar como um Deus, mas de ser pelo menos superior aos outros seres humanos, sim, né? Com certeza. Isso aqui está no nosso DNA. Jesus Cristo, que vai ser, por isso que é interessante estudar essa aula, Senhor, e na próxima aula o servo. O Senhor servo, né? Como Jesus vai revolucionar completamente esse significado todo. Bom, para encurtar a história, os imperadores romanos, então, recebem esse sentido renovado da palavra Kyrios, né? E a incorporam e passam a exigir culto a eles mesmos. É neste ambiente, meus irmãos e irmãs, neste cenário de um título que vem do mundo judaico como sendo o equivalente a Yahvé, o nome sagrado do único Deus, versus a disputa política do mundo imperial romano, que é encarnado em César e naqueles abaixo de César, cada um disputando um pedaço do título de Senhor, que a igreja cristã vai chamar Jesus Cristo de Senhor. Eu espero que vocês tenham pelo menos uma vaga ideia agora do que significa para o Evangelho, para o próprio Jesus Cristo, que diz que é o Senhor. Vocês me chamam de mestre e Senhor e fazem bem porque eu sou. E se eu sou o Senhor e lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Então, Jesus sabe o que o título significa, tanto para judeus como para gregos e romanos e egípcios e sírios. E ele o assume. E a igreja tranquilamente, sem sombra de dúvida, atribui esse título a Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, comprou uma briga com o Kyrios rival. Quem? César. Se Jesus Cristo é o Senhor, César não é o Senhor. Se nós adoramos a Jesus Cristo como verdadeiro Kyrios, então César é o falso Kyrios, como a Irene falou aqui agora. O César deveria olhar para si e falar, cara, eu não sou Kyrios. Eu não sou isso daí que eles estão falando, isso é falso, é tudo baseado numa mentira, né? E a igreja
desde o primeiro momento, sabendo o que esse título significava, o atribui amplamente a Jesus, o carpinteiro, o crucificado, o ressuscitado. Pedro vai dizer: este Cristo que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E Deus o fez assentar-se à sua destra. Então, meus irmãos, eu acho que deu para entender agora nós chegamos a Jesus, né? Deu para entender o tamanho do significado desta palavrinha oca em português, Senhor, seu Jesus, seu Jesus, né? Muito bonito, seu Jesus, né? A Neuci diz, muito boa aula. E o Gilberto Carletti diz assim, Hiroito, não sei se a pronúncia correta, era adorado como Deus no Japão antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, bem lembrado. Eu vou falar Hiroito, disso. É isso? Hiroto, o imperador, né? Da época do... ele foi obrigado, coitadinho, né? Foi obrigado a renunciar à sua divindade, né? Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, quando falar do servo de Deus, né? Do servo de Deus. Porque esses imperadores, eles reivindicam divindade ao mesmo tempo em que se anunciam para o seu povo como servo de Deus. Mas é mero título, não tem sentido nenhum. É um título honorífico. O único que vai amalgamar senhorio e servitude efetivamente, não como título honorífico, é Jesus Cristo. Ele é que vai dar a grande guinada, porque é Senhor e serve. E ele estabelece um paradigma insuperável, incomparável. Né? Amalgamar, você fica calmo. Amalgamar. Você abusou agora. Meus irmãos, chamar Jesus Cristo de Senhor, então, por equivalência dinâmica, significaria, na época do Novo Testamento, chamar de Jesus de Augusto. Não Augusto do nome hoje, né? Augusto, Carlos Augusto, não. Augusto como César. César Augusto. O nome Augusto para César é um nome divino. Aliás, Augusto não é nome, é título. Né? Assim como Cristo não é nome, é título de Jesus, Augusto não é nome. Augusto é título. Né? Que em grego é Sebastos. Da onde vem o nome Sebastião. Então, Sebastião também não é nome, é título. E é um nome divino. Mais ou menos como chamar Sua Majestade. Ora, quem é que nós chamamos hoje de Sua Majestade? Apenas algumas cabeças coroadas desse mundo. Né? E mesmo assim é um título oco também, porque majestade coisa nenhuma, é um título meramente honorífico. Né? Mas chamar Jesus Cristo de Senhor no primeiro século era algo como falar Sua Alteza Imperial Jesus Cristo, ou como falar Sua Majestade Jesus Cristo. Ou hoje, aqui no Brasil, quem sabe, né, a gente poderia falar Sua Excelência, Vossa Excelência Jesus Cristo. Mas mesmo assim, nenhum desses títulos carregam o conteúdo de poder que era pretendido no nome Kyrios. Veja, César é Kyrios, não porque ele é apenas o mandatário de Roma. É porque, de fato, ele tem poder absoluto, ele é adorado. O povo antigo não vê César como se fosse um homem eleito para o cargo, como nós vemos os nossos governadores e tudo mais. Eles acreditavam de fato que aquele homem escolhido pelos deuses
era a razão pela qual o mundo estava em ordem. Se você desobedecesse aquele homem, você poderia invocar o caos, você poderia provocar a fúria dos deuses, e o mundo poderia entrar em colapso. Os mares poderiam invadir a terra, os monstros, as feras, a seca, a chuva, tudo poderia entrar em colapso, em caos. Então, o papel do Kyrios no mundo antigo é manter a ordem. E eles acreditavam que o César era capaz de fazer isso por causa dos deuses lá do Olimpo, lá do panteão, que aprovavam César. Se um César qualquer não conseguisse manter a paz, ele era considerado reprovado pelos deuses e rapidamente ele seria eliminado. Para um César, para um imperador se manter no cargo, ele tinha que dar provas de que ele era o escolhido e o aprovado pelos deuses. Neste mundo é que a igreja vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, tudo está nele, Deus está nele, ele é o eleito de Deus, o aprovado por Deus, e Deus está nele. Bom, esse título então agora, né, chegamos ao Novo Testamento, tudo bem? Vou só falar então agora um pouquinho sobre Jesus. Vocês estão muito familiarizados com o título, né? Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, nosso Salvador. Então, assim, ninguém tem dúvida da importância desse título. O que eu precisava fazer hoje era mostrar para vocês que por trás e por dentro dessa palavrinha banal, que é a palavra Senhor, tem um conteúdo incomensurável, que palavra nenhuma em português é capaz de conter. Talvez a gente poderia dizer a palavra soberano, mas a gente ainda pensaria no rei, e a gente não conhece reis com poder de fato, né? Então, os nossos governantes são pequenos arremedos, pequenas caricaturas, né? Pessoas frágeis, falhas, às vezes as piores dentre nós, né? Que são eleitas para nos governar. Então não há nem como se aproximar do sentido que o povo judeu quis reservar para este nome impronunciável de Deus, que vai ser lido como Adonai e depois traduzido como Kyrios, e depois então aplicado a Jesus. Bom, a palavra Kyrios vai aparecer no Novo Testamento nem sempre com um sentido divino. Então, a palavra Kyrios vai aparecer no Novo Testamento como patrão, como esposo, como tratamento especial, como qualquer pessoa desconhecida, mais ou menos como nós fazemos hoje em português. Então, a palavra Kyrios não é reservada no mundo do Novo Testamento para Deus. Quem reservava para Deus eram os judeus, né? Mas no seu sentido comum, a palavra Kyrios, ela traz toda essa bagagem que ela já tinha na língua grega. Ocorre que, aqui que está o ponto importante, ocorre que esta é a palavra usada no Novo Testamento para Deus e para todas as citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então, não apenas a palavra Kyrios foi usada na tradução do Antigo Testamento, vou repetir, não apenas a palavra Kyrios foi usada no Antigo Testamento para traduzir o nome de Deus, como também vai ser usada no Novo Testamento nas citações do Antigo Testamento. Então, quando Mateus ou Paulo ou qualquer um citar o Antigo Testamento e vai falar de Senhor Adonai ou Yahvé,
como que eles vão traduzir no Novo Testamento? Kyrios. Então percebe que o Novo Testamento preserva esse sentido específico para Deus nos seus escritos. E junto com isso, vai aplicá-lo a Jesus Cristo. Então, o mesmo sentido da palavra Kyrios para Deus no Antigo Testamento será aplicado a Jesus no Novo Testamento. E aqui, meus irmãos, aqui vocês vão ter que levar muito tempo meditando sobre isso para entender o tamanho do passo envolvido em olhar para aquele homem, filho de Maria, filho de José, e aplicar a ele o tratamento de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, a quem ninguém pode ver, o nome impronunciável, cuja pronúncia eles evitavam dizer, agora se fez carne. Nós o vimos. Tu és o Cristo, tu és o Senhor. Pensa, por exemplo, em Tomé. Tomé que vê o Cristo crucificado e fala, meu Senhor e meu Deus. Tomé é judeu, meu irmão, minha irmã. Ele nunca poderia ter falado aquilo. Ou aquilo é blasfêmia e ele deveria ter sido condenado à morte, ou então ele estava profundamente convencido que ele estava na presença de Deus. Um judeu monoteísta que perde o pescoço, mas não se dobra diante de ninguém, nunca, jamais poderia ter se dobrado diante de outra pessoa. Você vai dizer, tá, mas não foi só reverência? Não, um judeu não. Um judeu que conhece o Antigo Testamento não poderia jamais prestar culto a Jesus Cristo ou chamá-lo de Senhor no sentido em que ele é chamado. Né? Então esse é um passo gigantesco. Gigantesco, assim, eu não tenho como expressar para vocês o tamanho desta confissão. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Isso na boca de um judeu ou é verdade ou é blasfêmia. Né? E eles fizeram isso não uma vez, mas muitas vezes. Ok? Sim. Então, algumas vezes Jesus vai ser chamado de Senhor por respeito. Algumas vezes ele vai ser chamado apenas como se chamava qualquer mestre, qualquer pessoa honrada. Mas em alguns casos é explícito que se trata da encarnação de Deus. Por exemplo, o Salmo messiânico, citado pelo próprio Jesus. Disse o Senhor ao meu Senhor. Jesus está falando dele mesmo. E ele está citando o Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Adonai ao meu Adonai. E ele o aplica a si. Jesus não poderia ter feito isso, a menos que ele assumisse quem ele é. Quando Isabel saúda Maria, ela fala que honra receber a visita da mãe do meu Senhor. Ora, Jesus ainda era um bebê, era um feto. E ela fala, mãe do meu Senhor. Quando os anjos anunciam o nascimento de Jesus aos pastores, eles dizem, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Cristo. Deixe-me ver aqui certinho como eles falam. Capítulo 2, versículo 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Não tinha nenhuma razão para chamar o bebê de Senhor, a não ser invocar a sua natureza. João Batista fala que ele veio preparar o caminho de Jesus Cristo. Depois de mim vem aquele que é antes de mim, cuja
a excelência excede, eu não sou digno nem de amarrar o sapato dele. E ele cita Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Yahvé. E João Batista vai aplicar isso a Jesus, então não há dúvida. Quando Jesus fala que o Filho do Homem é Senhor do sábado, não há dúvida também de que ele está invocando a autoridade de Deus, porque quem instituiu o sábado foi Deus. E somente alguém da mesma dignidade de Deus pode dizer, eu sou Senhor do sábado, eu posso dispor do sábado, porque eu tenho a mesma autoridade de quem instituiu o sábado. Jesus, no Sermão do Monte, fala, naquele dia do juízo, muitos hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Este Senhor também não poderia ser outro, porque ele está se colocando como juiz, e juiz é Yahvé. E ele fala, naquele dia eles hão de me chamar de Senhor. Pedro, quando se prostra diante de Jesus, logo no início do ministério de Jesus, ele se prostra diante de Jesus, coisa que um judeu não poderia fazer, e ele fala, Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Esta é uma confissão também do senhorio de Jesus Cristo. Tomé diz, meu Senhor e meu Deus. Jesus fala, todo poder me foi dado no céu e na terra, ide, portanto, todo poder me foi dado nos céus e na terra. No primeiro sermão de Pedro, em Atos, capítulo 2, sermão do Pentecostes, esse aqui vale a pena até olhar ali, capítulo 2, quando ele fala assim, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E ele fala aqui antes, citando Davi, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então Pedro não tem dúvida de que o crucificado, ressuscitado, está à destra de Deus e, portanto, deve ser chamado de Senhor. Em Filipenses capítulo 2, versículo 11, quando fala da kenosis, ou kenosis, de Jesus, que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou, etc., até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, esse nome Senhor agora só tem sentido se ele carregar as implicações teológicas da revelação de Deus no Antigo Testamento. Então, independentemente da história, independentemente da tradução, quando Jesus Cristo é chamado de Senhor, o que se quer dizer, o que ele quer dizer e o que a igreja reconhece é que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Adonai, como Deus Pai, como Yahvé é Adonai. E que ele e o Pai são um só. Portanto, este testemunho, meus irmãos, é a primeira confissão dos nossos primeiros irmãos. Jesus Cristo é o Senhor. A gente poderia pensar aqui, será que Jesus Cristo não é Senhor apenas no sentido reverencial, respeitoso e tal? Não é possível. Porque quem chamou Jesus Cristo de Senhor conhecia as implicações de chamá-lo de Kyrios. Pelo menos duas implicações imediatas. Primeiro, elevá-lo à mesma altura de Yahvé. Se eles não quisessem isso, eles deveriam ter tomado todo cuidado para não nos induzir a este erro. Portanto, eles quiseram e pretenderam que nós entendêssemos assim.
Segunda coisa, colocar Jesus como maior do que César. Portanto, tem uma implicação religiosa e uma implicação política. A implicação religiosa é crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. Crer em Jesus Cristo como Deus em carne, Deus encarnado. E a implicação política é colocar César no seu devido lugar. Desce daí, ó mané. Você não é Kyrios. Não é você que governa nada. Você é um homem como nós. Faz o teu trabalho, julga, administra, cuida dos pobres, faça aquilo que te compete fazer. Mas você não é Deus. Nós obedeceremos o rei, nós honraremos nossos governantes, mas nós não te prestaremos culto. E por causa disso, cada um deles teve que pagar com a vida. Exatamente. Então, se eles não quisessem... Você colocar a cabeça prêmio. Se eles não quisessem passar esta ideia, assumir este risco, jamais teriam atribuído o título de Kyrios a Jesus. Se o fizeram, é porque creram profundamente que Jesus Cristo era Yahvé em carne. Nós o vimos, nós vimos a sua glória e nós temos crido que ele é o Senhor. Bom, o que falta agora? Falta apenas a gente falar um pouco sobre o testemunho de Jesus na igreja primitiva. Tudo bem até aí? Alguma pergunta, algum comentário? Beleza, tudo certinho? Então vamos lá. Hoje nós temos o credo dos apóstolos, nós temos os nossos, como é que chama, da igreja católica, como é que chama? O manual da igreja católica, lá esqueci o nome, catecismo, cada igreja tem o seu credo, tem seus manuais, seus compêndios teológicos, né, em que cremos, né, e tal. Mas, meus irmãos, tudo isso começou com uma afirmação muito simples. Quando não havia faculdade teológica, quando não havia denominação, não havia concílio, não havia nada, havia um credo muito simples, poderoso, suficiente, que é Jesus Cristo é o Senhor. Isso aparece em Romanos, deixe-me ver aqui, Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Agora você entende o que significa afirmar a Jesus Cristo como Senhor. Deus se revelou neste homem e este homem é a nossa paz. Ele é por meio de quem Deus trará a paz. Então esta confissão é que vai nortear a fé da igreja. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, Paulo fala assim: ninguém afirmaria Senhor Jesus a não ser que estivesse convencido pelo Espírito Santo. E ninguém pelo Espírito Santo vai dizer maldito Jesus. Então essa é a prova, a confissão do senhorio de Jesus Cristo é o toque final. Ele vai dizer, olha, ninguém pelo Espírito Santo diria anátema Jesus. E ninguém pode dizer Senhor Jesus, Jesus é Kyrios, a não ser pelo Espírito Santo. Por quê? Porque tem implicações, meu. Porque vai afetar tua visão de mundo, vai afetar o modo como você existe, pensa e se relaciona. Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando a igreja afirma isso, ela está rompendo com as religiões orientais, está dando um passo à frente do próprio judaísmo e está afrontando César, o falso senhor, o anticristo. E Paulo, então, vai dar amplo testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor. Por exemplo, um texto de 1 Coríntios 8, há um só Deus e um só Senhor,
Jesus Cristo. Em Filipenses, que eu já falei, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Romanos ele vai falar que Jesus Cristo é Senhor de vivos e mortos. Em Romanos 10, de novo, que eu acabei de ler, ele vai atribuir um texto de Joel a Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele atribui isso a Jesus, mas quando Joel escreveu isso, ele não conhecia Jesus. Ele falou: quem invocar o nome de Yahvé será salvo. Mas o Antigo Testamento tirou o nome de Yahvé e colocou o nome Adonai. E depois foi traduzido para Kyrios. E Paulo remete isso a Jesus Cristo. Ora, mas Paulo era rabino, cara. Ele era fariseu. Ele sabia o que Joel queria dizer. E Paulo também sabia. Então ele falava: se você invocar o nome de Jesus, será salvo. Porque está escrito: todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo. Mas não era Yahvé e pode invocar Jesus? Exatamente. Pelo Espírito Santo, nós cremos que Yahvé está em Jesus Cristo. E é muito interessante, para terminar, que no livro de Apocalipse, quando o mais perverso dos Césares, depois de Nero, o mais perverso dos Césares, reivindica para si o título de Deus e Senhor, o livro de Apocalipse, escrito por uma vítima deste César, proclama Jesus Cristo como soberano dos reis da terra, Kyrios dos Kyrios, reis dos reis. Os mesmos títulos que Paulo havia atribuído a Deus e Yahvé, e os mesmos títulos que o porquento do César Domiciano havia invocado para si. É de uma rebeldia estupenda que o carinha esteja exilado em Patmos, preso naquela caverna, e fale: Domiciano, você não é senhor, nem senhor de senhores. A vítima do império, o crucificado, o cordeiro imolado, é que está no trono de Deus, e como cordeiro, não como monstro que você é, de acordo com Apocalipse capítulo 13, não como monstro de 7 cabeças e 10 chifres, mas como cordeiro, é Senhor de senhores, Rei dos reis e soberano dos reis da terra. É isso então que significa, meus irmãos, o título Kyrios para Jesus Cristo. É interessante que a gente pensa mais em Senhor, Jesus é o nosso Senhor, mas como dono, né? Mas é uma implicação tão grande esse sentido todo que você está então, dando, quando a gente fala de dono, é interessante pensar como dono, porque a gente entra naquela relação senhor e servo, né? A gente gosta de ser o servo de Deus, né? Abençoa o teu servo, ó Senhor, eu sou teu servo e tal. A gente adota essa linguagem, mas ela também é oca. Nem entendemos o senhorio, nem entendemos a servitude. Eu acho que na próxima aula, quando nós falarmos do sentido que Jesus vai dar à diaconia, nós podemos superar esta ignorância, este analfabetismo a respeito do título Senhor e Servo. Porque Jesus é Senhor e servo, sem contradições. E nós somos chamados ao serviço do Senhor como servos, a usarmos a autoridade do Senhor como servos. E os cristãos não conseguem romper o paradoxo. Eles querem governar o mundo como César. E se chamam de Senhor, mas não se chamam de servos. Mas não servem. Né? Querem ser servidos. Então, eles são servos como Nabucodonosor era servo de Bel,
de Nebo, sei lá, de Marduk, né? Ou como Faraó era servo de Ra ou de Osíris, né? Então eu espero que nesta aula e na próxima a gente consiga superar esse dilema e a gente seja liberto para entender como Deus é Senhor. Deus é apenas um César? Deus é apenas um César celestial? Ou é outro tipo de Senhor? Porque senão é igual, né? É igual. Exato. Ele é apenas um César. Faz parte do sistema igual. Ele é apenas por exemplo, o pai do César. A versão cristã do César. A versão divina do opressor. Do opressor, exatamente. Né? Então, Jesus Cristo deu um novo significado ao título de Senhor e também vai dar um novo significado ao serviço e vai implodir o sistema. E esta é a libertação. Por isso, Paulo pode dizer, eu sou servo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é meu Senhor. Mas é Senhor no sentido que César é Senhor? Não. E Jesus, então, é que vai dar, por exemplo, me lembrei aqui agora de Isaías falando, não existe outro Deus que trabalha para aquele que nele espera. Ora, o Iavé do céu trabalha pelos seus filhos. Os deuses não fazem isso, os deuses querem adoração. Exatamente. Então, é Jesus Cristo que vai implodir o sistema do diabo, né? Cujo representante é César. Né? Agora, voltando ao início da aula, gente, olha só. Vou amarrar lá com o início da aula. Percebem como a palavra Senhor é pequena, pobre, inadequada, precária, para conter este significado? Né? Percebem como a palavra dono, dom, são pequenas. Elas ficaram aí para isso que elas são mesmo. Seu José, seu Manuel, Dona Maria, elas são pequenas. Pequenas como nós somos pequenos. Né? Então não há palavras para expressar. As palavras tropeçam aqui, né? Elas não alcançam a plenitude. Mas o meu objetivo com essa aula de hoje é que, ao pronunciar a palavra Senhor Jesus, Tu és meu Senhor, né? Ao falar a palavra Senhor, a gente dê a ela um conteúdo teológico. Sim. Assim como aqueles judeus que, não tendo uma palavra em grego, usaram a palavra grega, Kyrios, mas lhe deram um significado próprio. Né? Então a gente pode fazer isso também. Um significado que vai além da nossa cultura. Né? Além do vocabulário, além do verbo, além do... Né, não tem como ir além disso. Que é o significado teológico. Né? E que nós, para conhecer, a gente tem que estudar, não tem outra maneira. É por isso que as línguas estranhas, às vezes, explodem num momento de euforia, né? Porque, cara, não tem palavras, né? Não tem palavras. E muitas pessoas, eu inclusive, né? Tivemos a experiência da glossolalia, da língua estranha, por causa desta explosão. Não tem palavras que comportem a magnitude, entende? Não tem. Então extrapola. E aí vem o êxtase, né? Sim. O êxtase. E é um momento cultico, né? Embora privado, particular. A Simone diz amém, um senhor humanista. E o Gilberto manifestou-se como carne, né? E o Manifestou-se. Excelente aula. Sim, não, essa aula me encanta bastante, porque aqui você vê como que Deus como a nossa teologia é como o Logos encarnado, né? Não tem como, né? Não tem palavras, não tem nada. Por isso é colocar-se diante de Jesus Cristo, prostrar-se diante dele e ficar em silêncio e contemplar, né? Recuperar essas disciplinas espirituais, porque não há palavras, né? Não há palavras para a grandeza. E eu espero que, como os cristãos, né, costumam dizer, eu também direi agora, que o Espírito Santo
dê revelação destas coisas, né? Deus dará revelação desta pessoa única, né? Desta plena revelação de Deus no homem Jesus Cristo. Ok, gente? Beleza? Algum comentário e tal? Beleza? Então tá bom, gente. A gente se vê no domingo na aula de Igreja e Reino de Deus. Boa noite, pessoal do Facebook. Bom fim de Boa semana, noite, né? pessoal do YouTube. Boa noite, pessoal do Spotify.